Graça e a paz, amados irmãos. Que bom que o Senhor se compadece de nós e mais uma vez nos dá o privilégio de estarmos assentados aos seus pés para ouvirmos a sua palavra. Tivemos um tempo muito precioso ontem com Pablo Davi, que nos abriu a palavra em Mateus 9:35. O chamamento do Senhor ao pastoreio e as necessidades da obra do Senhor. E, considerando diante de Deus, eu gostaria de dar sequência aos textos que vêm depois, pegando um gancho do final dessa passagem. É um assunto que nós já abordamos anos atrás, especialmente numa conferência, no encontro em 2014 ou 2012 em Sorocaba. E como é interessante o Espírito Santo usar o mesmo texto e os pensamentos em pessoas que não combinaram e nem sequer ouviram a mensagem um do outro, né? Então a gente vê que o próprio Senhor é o mesmo Deus que opera tudo em todos, e isso enche o nosso coração de alegria, né? Eu desejo falar um pouco sobre o treinamento de Jesus ao ministério. Nós vamos abrir Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Que nos diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Sempre gosto de pensar e encorajar os mais novos a sempre que lerem as Escrituras, e especialmente os 4 Evangelhos, nunca leiam simplesmente como história, mas leia como discipulado. E aquelas personagens que Jesus está falando, se dirigindo, curando ou corrigindo, substitua elas por você, por mim. Isso vai nos reportar que a palavra de Deus é viva e aquilo que ele soprou naquele contexto, ele ainda sopra hoje. É uma perda muito grande quando a gente vê Jesus fazendo coisas e a gente faz um reducionismo achando que aquilo se aplicou apenas há 2000 anos atrás. E anulamos a soberania de Deus, a onisciência de Deus, de que tudo aquilo que foi outrora escrito também foi escrito para nós, e que nós estamos sendo vistos, analisados naquele contexto, e que agora nós podemos ser também alcançados pelas mesmas palavras, ainda que há palavras que são completamente específicas a um contexto e a algumas pessoas, mas em via de regra, o Senhor tem uma didática extraordinária, que ele, diferentemente de todos os livros que esse mundo já possuiu, a Bíblia é um livro atemporal, a Bíblia é um livro vivo, a Bíblia é um livro que tem espírito, ela tem mente, ela fala, ela alcança, ela transforma, ela modifica as circunstâncias. E que coisa maravilhosa, né? Que o Senhor fala conosco com as mesmas palavras que ele já falou. Como dizia John Piper, você não pode pedir a Deus que fale com você enquanto mantiver a sua Bíblia fechada. A palavra de Deus é viva e eficaz. E aqui Jesus está treinando os seus discípulos e, de alguma forma, todos nós somos chamados ao discipulado. E alguns serão chamados ao ministério pioneiro, ao ministério pastoral, ao ministério da palavra, mas todos somos chamados, por um lado, ao discipulado e ao serviço. O discipulado para seguir e o serviço para expressar a sua vontade e alcançar outras pessoas.
Jesus está percorrendo aquela região, circuncidando Jerusalém, passando em tantos lugares. E ele está ensinando nas sinagogas, ele está sempre indo às sinagogas e voltando. E a sinagoga judaica se tornou como uma arena dos gladiadores. Ele está sempre diante de confronto. Ele está sempre, por um lado, fazendo apologia à verdade e, por outro lado, respondendo às ironias, ao autoritarismo da liderança judaica. De alguma forma, os líderes do povo de Deus foram os que deram mais trabalho para Deus. Você nunca vai encontrar uma mulher resistindo ao Senhor, discutindo com o Senhor, dizia Camp Morgan, o príncipe dos expositores da Bíblia. Jesus curou pessoas e as pessoas amavam a ele. E passaram a seguir a Jesus, especialmente as mulheres. A liderança judaica, quando via Jesus curando, achava que era por demônio que ele fazia isso e perseguia Jesus e ainda discriminava os que foram curados. Então, que ambiente terrível. Já que aquele colégio da linha sacerdotal fechou o seu coração e não reconheceram Jesus como Messias, ele agora vai chamar pessoas muito simples ao discipulado e ao ministério. E há esperança para nós, porque se ele chamou pessoas tão nulas, tão fracas, tão miseráveis e pecadoras, graças ao Senhor, que o Deus de Jacó também é o nosso Deus. O Deus que expulsou por Jesus 7 demônios de Maria Madalena, pode expulsar os nossos fantasmas e demônios e nos alistar ao seu discipulado e ao seu ministério. O Senhor que chamou Pedro, um homem que era como uma tempestade, cheio de conflitos, também nos chama a todos nós. E ele vira aos seus discípulos, ele está pregando e ensinando o evangelho do reino, e ele sempre une pregação com cura, pregação e expulsão de demônio. Jesus não é um professor acadêmico numa universidade. Jesus é o príncipe da paz que veio alcançar os que estão em desespero. Ele é a luz de Deus ao mundo que veio trazer luz àqueles que andavam em trevas. E, infelizmente, a igreja tem se tornado, às vezes, um ambiente acadêmico, um ambiente de apenas racionalização da fé. Muita explicação sobre a obra e pouca prática sobre a obra. Isso é um desvio. Seria como voltar ao gnosticismo, porém um gnosticismo contemporâneo. Uma febre, uma sede por conhecimento elevado, mas despido de piedade, de compaixão e de misericórdia. Jesus não perdia tempo. Todas as suas palavras eram ensináveis e práticas. Ele nunca falou algo simplesmente por falar. Nunca falou algo por ter o prazer de falar com eloquência ou com sabedoria. Ele sempre falou algo expandindo o seu coração e transformando vidas. Que maneira maravilhosa que o Senhor tem de lidar com as pessoas. Ele fazia e ensinava, porque se só ensina, se esquece. Mas quando se pratica, aquilo se torna enraizado em nossa vida, e esse é um dos problemas do nosso tempo. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e isso é um grande paradoxo, porque ele é o bom pastor, ele é o sumo pastor. E aqui devemos fazer uma pergunta. Ora, se o príncipe dos pastores, o sumo pastor, não conseguiu apacentar, não apacentou uma multidão, por que os homens ousam querer serem pastores de grandes multidões? Então seria uma tolice e um orgulho muito grande, porque pastoreio envolve pessoalidade. Pastoreio envolve relacionamento. Pastoreio envolve alimento, cuidado, acompanhamento. E mesmo Jesus não apacentou uma multidão. Então essa ideia de uma mega igreja para um pastor absoluto, isso realmente não procede da natureza do Evangelho. E Jesus está ali, por um lado, como evangelista, curando enfermidades, expulsando demônios, e ora como mestre ensinando.
Mas havia essa crise dentro dele de que agora essas pessoas precisam ser pastoreadas. E o que é interessante é que essa multidão que está como sem pastor era exatamente o povo de Deus. Elas estavam angustiadas, elas estavam aflitas e exaustas. É interessante que o pensamento original sobre estar aflitas e exaustas é como que deduz que elas foram castradas da arte de pensar. Elas foram roubadas da possibilidade de pensar, de refletir, decidir pela verdade. Elas estão esmagadas, estão exauridas, enfraquecidas, totalmente machucadas. Quase zumbis. Mas quem gerou essa tragédia do meio do povo de Deus? Da onde Jesus está vindo? Das sinagogas. Foram a liderança da casa de Deus despida de unção, despida de compaixão, despida de autoridade espiritual, porém detinham a chave da sabedoria e do conhecimento. Eles amavam os grandes cargos, a institucionalização, os grandes nomes. Eles buscavam liderança, eles lutavam por isso. Tornou a obra de Deus um negócio. Tornou a obra de Deus uma grande religião. E eles buscavam mais a glória dos homens do que a própria glória de Deus. Jesus está lidando com as suas ovelhas, cuja liderança parecia muito mais mercenários do que pastores. Por isso essa tragédia ao redor dessas ovelhas. Então Jesus está abrindo o seu coração. Vocês estão vendo tudo isso? Ele está sempre mostrando as necessidades aos seus discípulos. A seara é enorme, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ele poderia simplesmente, devido à pressão, à necessidade de trabalhadores, ele poderia enviar trabalhadores. Jesus não fez isso. Ele não caiu nessa sedução, que hoje, muitas das vezes, somos pressionados a isso. Temos que multiplicar a liderança, levantar presbíteros, enviar obreiros. Ele, sendo o Senhor, ele não fez isso. E aqui ele está ensinando para todos nós que nós não devemos tomar esse caminho dos escribas e fariseus. Se a natureza da obra é espiritual, todo movimento que acontecer deve ser gerado pelo Espírito Santo, não pela força das circunstâncias. Por isso, orai ao Senhor da seara, para que envie, para que mande trabalhadores para a sua seara. Agora ele está levando os discípulos a buscarem a Deus. E esse é um problema. As pessoas entram num seminário, mas não entram no quarto secreto da oração. Elas têm livros maravilhosos, mas não moram na Bíblia. Elas seguem professores, mas conhecem muito pouco o mestre dos mestres. Os seminários podem gerar bons mestres, mas profetas só a escola do Espírito Santo pode gerar. Orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores à sua seara. E é interessante que 3 coisas acontecem nesse contexto. Em primeiro lugar, Jesus mostra a necessidade. A seara é grande, são poucos trabalhadores. Em segundo lugar, ele orienta os discípulos a orar. E em terceiro lugar, os discípulos são a resposta. Puxa, que coisa maravilhosa. Mas essa resposta veio porque eles se consagraram à oração. E não simplesmente porque havia necessidade. E essa é uma falência dos nossos dias. As pessoas que querem servir porque estão vendo necessidade. Como se Deus tivesse perdido o controle da sua obra e ele não perdeu. Dizia Andrew Murray que ele preferia ensinar 10 pessoas a orar e serem grandes homens de oração do que dezenas e dezenas de pessoas serem pregadores. Porque se você for um bom pregador e não for um homem de oração, a sua pregação será como um sino de bronze. Ela não vai mudar a vida de ninguém e Deus não falará provavelmente por meio de você. Será você que estará falando. Então Jesus ensinou as pessoas a orar. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele levou os discípulos a orar com ele,
no no Getsêmani. Ele saiu muitas vezes para orar em secreto. Ele orou para curar, ele orou para multiplicar pães, ele orou para ressuscitar Lázaro, ele orou para levantar aquela filha de Jairo, ele orou sempre. Ele orou quando ele foi batizado nas águas, e enquanto ele está orando, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele. Jesus era um homem de oração. E a escola de Jesus nos chama a escola de oração. Ele agora está ensinando os seus discípulos a orar. Orar por essa necessidade. Não podemos fabricar nada na obra do Senhor. Então o Senhor fala: ore ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Nada é por acaso, porque essa palavra enviar ela é tão agressiva. É um termo no grego que é ekbalo, que significa chutar com violência, expulsar para o trabalho, expulsar para fora. Jesus está levando os discípulos a orar por uma causa. Em certo sentido, ele está mostrando que mesmo que as pessoas tenham vocação ao ministério, elas estarão tão impregnadas com as coisas desse mundo, com a sedução da riqueza, com as paixões da carne, com a sedução da vida, que dificilmente elas vão se lançar ao ministério. A menos que Deus promova uma circunstância tão extraordinária que o homem perca completamente o controle da sua vida, o controle das suas finanças, o controle da sua saúde, o controle da sua vida, e ele entenda que todas as vezes que ele quiser se desviar da santa vocação ao ministério, as coisas vão dar errado. E se você estudar um pouco da história da igreja, a história dos homens que Deus usou, você vai encontrar isso. Homens que foram vocacionados ao ministério, mas que resistiram ao chamado ao ministério. Homens que foram chamados ao ministério tentaram ser homens de negócio. Alguns Deus permitiu, outros não. Eles quebraram a sua empresa algumas vezes. Orai ao Senhor da seara para que Ele chute aqueles que Deus chamou e eles estão com uma vida confortável com as coisas dessa terra. Essa é a oração de Jesus. Essa é a maneira de Jesus treinar os seus discípulos. Isso não significa que você não poderá ser bem-sucedido nessa vida, se você foi chamado ao ministério. Mas isso significa que se você for chamado ao ministério, todas as coisas que você fizer que tirar você dessa posição, provavelmente você será corrigido e disciplinado. E foi assim que aconteceu com esses discípulos. Jesus, então, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4, depois que os discípulos oram, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidades. E ele dá o nome desses 12 discípulos. E você vai ver que ele coloca alguém como primeiro, e diz assim: primeiro Simão, chamado Pedro. Então ele envia, e quando ele envia, ele dá autoridade espiritual para essas pessoas exercitar o santo ministério, mostrando para nós que não existe ministério sem a comissão divina. Não existe ministério sem autoridade espiritual. Não é uma democracia, não é uma eleição. Alguém chegou primeiro, historicamente é mais velho. Não, se os céus não chamar o homem, de nada adiantará os clamores da terra. Se os céus não se abrirem sobre o homem ao ministério, jamais o inferno vai se render diante dele. Os demônios não terão medo desse homem. Ele não impactará vidas. Não haverá unção nem poder espiritual, a menos que oremos ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores à sua seara, e seja Ele que estiver enviando. Porque quando Ele envia, Ele cuida. Quando Ele envia, Ele protege. Quando Ele envia, Ele intervém no mundo sobrenatural. Quando Ele envia, Ele dá testemunho. Mas isso é fruto da oração. Então a gente poderia considerar algumas coisas sobre as lições que temos do versículo 1 ao 4. Em primeiro lugar, as ovelhas perdidas
são povo de Deus, nesse contexto aqui. Ainda que Pedro foi enviado para Jope e para outros lugares. Agora preste atenção uma coisa, quando Jesus envia, ele envia as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não está enviando para ovelhas que estão bem cuidadas, num aprisco, sendo apacentada. E a gente deveria considerar isso, que há pessoas que às vezes querem ser chamadas ao ministério, mas para trabalhar naquela assembleia de irmãos que outros já estão trabalhando, já pregaram, já ensinaram, os irmãos estão alimentados. Mas por que você não vai pregar aonde ainda não houve pregação? Como disse Paulo, não nos gloriaremos em terreno alheio, na obra alheia. Ele respeitava aqueles lugares aonde Deus já enviou servos para trabalhar. Quantos problemas temos hoje, que as pessoas querem trabalhar onde outros já estão trabalhando. Elas querem plantar, na verdade, onde deveria colher. E, infelizmente, elas querem colher, mas nem sequer regaram. Há falta de humildade para falar, irmão, eu reconheço que o Senhor colocou você aqui primeiro. Se eu puder colaborar com você, como um simples e humilde servo, eu estou à sua disposição. Ide primeiro as ovelhas perdidas. Ore ao Senhor, para que se você quer ser um servo, uma mulher de Deus, que Ele possa colocar no seu caminho ovelhas que estão desesperadas, angustiadas, e pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Elas são ovelhas, mas estão fora de aprisco ou estão sendo judiadas. Em segundo lugar, não cobrem salário como mercenário. Não ambicione o ministério como uma fonte de lucro. Ao contrário, Deus chamou pessoas que estavam trabalhando, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Pedro disse que não deve ser por torpe ganância, porque Jesus vai falar no próximo versículo: pelo caminho que vocês passarem, pregue que o reino de Deus está próximo. Um pouquinho mais abaixo, vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, você tem um patrão. Não pode permitir que a sua necessidade venha manchar o caráter de Deus como um patrão fiel. Nós precisamos realmente depender do Senhor e confiar que o Senhor proverá os meios para sustentar os seus servos, ainda que Deus colocou a igreja como mordoma da sua mordomia. Ele ainda assim vai cuidar dos seus servos. Em terceiro lugar, pregue o Evangelho. Pelo caminho, pregue que está próximo o reino dos céus, pregue o Evangelho. Você não pode estar diante do povo de Deus falando qualquer coisa que não seja o Evangelho, que vá além do Evangelho, aquém do Evangelho. Mesmo que você fale de escatologia, de tipologia, de qualquer uma outra coisa, nunca pode perder a raiz ou o fundamento do Evangelho. Porque na hora que perdeu o Evangelho como fundamento, se torna um falso Evangelho e um falso ensinamento. E aí está o início das heresias e seitas. Quando você começar a pregar a palavra, especialmente os irmãos mais novos, leia as Escrituras primeiro, não começa contando história. Não começa falando do seu sentimento, nem de qualquer outra coisa. Acontece às vezes, as pessoas começam a falar, e já deu 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 30. Ela não leu a palavra de Deus. E você vai chamar isso de pregação da palavra? Pregação do Evangelho? Não é pregação do Evangelho. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da palavra. Ah, mas digamos que eu vou fazer isso para ganhar a atenção da plateia. Isso é coisa de psicólogo, de psicologia. Isso é estratégia de marketing. Isso é qualquer uma outra coisa, de oratória. Se você quer atrair as pessoas à sua pregação,
Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e gaste tempo com Deus em oração. Desliga a sua televisão, o seu celular. Guarde seus olhos, o seu coração. Viva uma vida sob a disciplina espiritual, em consagração. Busque a Deus. Busque a direção de Deus em relação à palavra. Se Ele te der a palavra, Ele vai te ungir. E creia que se você começar a ler as Escrituras, ao iniciar a sua pregação, o Espírito Santo estará com você, porque Ele é o Espírito que inspirou a palavra. Agora, se você começa a falar por você, Ele vai embora e vai ficar você sozinho. E as pessoas não vão ser alimentadas, as ovelhas. Elas estão voltando para aquela sinagoga onde elas estavam sendo violentadas. Pregue o Evangelho. Em quarto lugar, Jesus fala: em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, pergunta quem delas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrar em casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre aquela casa. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus 10, de 5 a 8, versos 10 a 15. O que Jesus está mostrando nessa pequena passagem? Procurem casas dignas. Devemos procurar lares ordenados. Lares onde o reino de Deus está sendo valorizado e manifestado. Uma casa dividida contra si mesmo não vai prevalecer. E quantas vezes começa a se pregar o Evangelho, ou uma reunião caseira da igreja, onde nós temos crise no casamento, onde filhos não respeitam o pai, onde há papéis invertidos entre marido e mulher, e a mulher manda na casa, e o marido não é a liderança da sua casa porque ele é omisso e fraco, onde nós temos problema de caráter e problema de pecado, onde temos mais demônios do que anjos naquele lugar. Irmãos, não comece uma obra, um ministério, uma reunião caseira, se você não encontrar uma casa digna. Faça da casa digna um curral de ovelhas. Comece com a sua. A sua casa ser um lar ordenado. Porque essas ovelhas aqui que ele está se referindo, judiadas, já tinham templos. Elas já tinham sinagogas. Mas elas estavam sofrendo na mão dessa liderança autoritária. O que elas estão procurando? Jesus falou: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casas, qualquer coisa por amor de mim, que não encontrará 100 vezes mais nessa vida, com tribulação. 100 vezes mais em quê? Em casas, em pais, em mães, em irmãos, em irmãs. O que Jesus está mostrando para nós? Que Ele espera que a igreja se manifeste como família e que os nossos lares abracem essas pessoas que estão feridas pela religião. Enquanto os homens procuram lugares faraônicos, enormes, gastam horrores de dinheiro com isso, Jesus foi tão humilde e foi para Betânia, a casa de Marta e Maria, e achou um lar digno para começar uma base do seu ministério. Ele foi para a casa de Zaqueu e achou um homem que se arrependeu e foi digno porque ele devolveu 4 vezes mais daquilo que ele tinha roubado. Ele entrou em casas, ainda que ele pregava a multidões. Mas o que temos hoje? Às vezes temos uma multidão, mas de lares destruídos. Precisamos de um ministério que tome a família como base. Precisamos do ministério pastoral voltando para as casas, ainda que tenhamos grandes congregações. Casas dignas. Muitos problemas. Porque as casas não são dignas. E normalmente famílias fracas produzem igrejas fracas. E lares saudáveis produzem uma igreja saudável. Quando Richard Baxter, um puritano do século XVII,
assumiu uma nova fase forte do seu ministério e assumiu uma igreja, ele gastou todo o seu tempo, durante um ano inteiro, visitando família por família. Centenas e centenas de famílias. Ele entendeu, já naquela época, que o verdadeiro chamado ao pastoreio é um chamado também para as famílias, não ao gabinete pastoral. Deus tenha compaixão de nós, irmãos, porque essas são lições preciosas que ele treinou os seus discípulos para como começar as coisas. Então, focando em Pedro, porque são 12, mas nosso tempo é muito curto, temos apenas hoje para falar dessas coisas. Mas podemos considerar pelo menos 3 etapas do treinamento de Jesus a Pedro para o ministério. Tem muitas lições de Jesus com Pedro. Mas vamos considerar pelo menos 3 níveis de chamado de Pedro ao ministério. Em primeiro lugar, o chamado ao evangelismo, com aquela pesca maravilhosa. Em Lucas capítulo 5, quando Pedro já havia trabalhado a noite toda, não pescou nada, Jesus usa o barco dele para pregar o evangelho. Mas você deve se lembrar que no início do capítulo 5, relata Mateus que haviam 2 barcos, Lucas, haviam 2 barcos, porque aquela pesca era uma pesca coletiva, e Tiago e João eram sócios de Pedro. Era uma pesca de rede ampla. Jesus, então, manda ele afastar-se ao mar e lançar a rede. Ele usou o barco de Pedro, mas ele não vai ficar devendo nada a Pedro, porque ele usou, digamos, a empresa de Pedro, o trabalho de Pedro. Se o Senhor chamou você ao ministério, não tenha medo. Ele não vai te dever nada. Ele não é injusto. Ele usou o barco de Pedro. Nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaria as redes. Sobre a palavra de Deus. Pegaram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Mas se Jesus manda lançar a rede, a pescar, como assim a rede está rompendo? Eu gosto de pensar como John Nelson Darby, um grande erudito da Bíblia, e outros. A pesca ela é coletiva. Jesus falou, lancem as vossas redes. Mas o que Pedro fez, ele não foi com Tiago e João, com outro barco. Ele foi sozinho, lançou a sua própria rede. Pedro cultivando um ministério individualista, uma carreira solo. E Jesus está mostrando, penso, que todas as vezes que ele ignorar os seus companheiros, sua rede vai romper. E pode ser que se houver projeção no ministério, ou um sucesso no ministério, como Pedro teve sucesso nessa pescaria, você pode afundar, se perder, você pode morrer no seu ministério, assim como aquelas redes romperam, e o barco, diz que o barco estava ainda a pique, estava afundando, quando você ignorar a proteção e a cobertura do seu ministério por meio dos seus companheiros que Deus colocou do seu lado. Quantos hoje não estão afundando porque se tornaram individualistas e esqueceram do trabalho na base do companheirismo? O Senhor é tão sábio no seu treinamento que quando a Bíblia diz em Lucas 5 que o barco de Pedro ia a pique, essa palavra pique aí no grego aparece só 2 vezes no Novo Testamento. Sabe qual é a segunda vez? 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça, você lembra o que diz o restante do versículo? Naufragaram ou foram a pique. É exatamente isso que aparece no grego, somente essas 2 palavras. Se você usar o ministério como fonte de lucro e tiver ambição, e por causa dessa ambição você aparta irmãos de você, manobra o dinheiro, controla as ofertas, há um espírito de ganância, você vai a pique. Igreja não é um lugar de negócio, a obra de Deus não é um lugar de negócio. E Jesus sempre vai virar a mesa dos cambistas e daqueles que estão buscando lucro na casa de Deus. O barco de Pedro estava afundando. Aí, quando o barco está afundando, o que ele faz? Ele chama João e Tiago. Que pena, né?
que às vezes as pessoas têm que chegar no caos, na tragédia, na falência, às vezes do seu casamento, do seu negócio, da sua saúde, seja lá o que for. Help! E aí você pede oração e pede para os irmãos virem te ajudar. Alguns já até estão morrendo e morrem, porque ele trilhou uma carreira solitária. Vocês estão me entendendo? Um chamado ao ministério evangelístico, porém com uma forte disciplina ao individualismo e à ganância, porque eles eram sócios. Lembre-se disso, que o texto diz que eles eram sócios. Agora, Pedro não pode levar esse espírito de negócio, de sociedade, para dentro do ministério, porque ainda Deus chamou, no capítulo 4, ele vai chamar também Tiago e João, e diz a Bíblia que eram seus sócios. Mas essa sociedade de negócio não pode permear o ministério, tem que ser filtrado pela cruz. Então esse é o primeiro chamado. Agora ele deixa as redes e vai servir o Senhor. Em segundo lugar, nós temos o chamado de Pedro ao ministério da palavra e à autoridade espiritual. Mateus 16, quando Jesus diz: o que diz os homens ser o Filho do Homem, Pedro tem aquela resposta extraordinária que o Pai lhe revelou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala tu és, Jesus também fala para Pedro tu és. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu também te digo que tu és. Tu és. E agora ele passa a mudar o nome de Pedro, de Simão Barjona, que é alguém fraco, para uma lasca de pedra, uma lasca de rocha. Quando você confessa quem é Jesus, essa visão de Jesus transforma você em pó da terra, em pedra viva, e em pedra viva, em coluna, porque no livro de Gálatas, Paulo chama Pedro de coluna, e no Apocalipse já temos um fundamento. Aquele progresso extraordinário de transformação de Pedro, quando ele passa a ver Jesus. E quando ele fala que Jesus o que é, de fato, o Senhor dá as chaves do reino para Pedro e dá autoridade para Pedro. Mas imediatamente, quando Jesus começa a falar que ele iria voltar a Jerusalém, ia ser escarnecido, esbofeteado, e iria para a cruz, Pedro olha para Jesus e chama Jesus à parte na frente dos seus companheiros e começa a repreender Jesus. Pelo simples fato dele receber autoridade, as chaves, agora ele começa a querer usar a autoridade para controlar o próprio mestre. A autoridade não é para controlar pessoas nem a obra de Deus, é para servir. É para nos levar a ter uma toalha e uma bacia de água para lavar os pés, e não uma espada com sangue para ferir os irmãos. Jesus olha para Pedro e diz a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Não diz se Satanás está atrás de Pedro, se entrou na mente de Pedro, se Pedro ficou possesso. A Bíblia simplesmente não explica. Ela simplesmente diz que Jesus chamou Pedro de Satanás. Ou seja, todas as vezes que Pedro, você e qualquer um, usar a autoridade espiritual, usar o dom de Deus para controlar as pessoas, você se torna semelhante a Satanás. E isso é uma coisa que o diabo faz na mente das pessoas, na alma das pessoas, nas motivações, para as pessoas usarem o seu dom para o diabo manipular as pessoas e dominar a obra de Deus. Que coisa terrível que é isso. Que possivelmente um homem cheio de vaidade, de orgulho, de espírito faccioso e de autoritarismo, uma personalidade intratada, não quebrantada, que não ouve os seus colegas e não se submete a ninguém. Esse homem que pode ter uma doutrina certa e uma vida moral correta, ele pode gerar muito mais dano à obra de Deus do que um próprio herege ou um falso profeta. Porque a heresia você consegue detectar. Mas o homem com espírito sedutor, manipulador, ele pode arrastar multidões. E era isso que os escribas e fariseus estavam fazendo, levando o povo de Deus ao sofrimento, como ovelhas que não têm pastor. Jesus dá as chaves do reino para Pedro
E isso representa o ministério da palavra, porque ele vai usar essa chave em Atos 2. Quando ele prega o evangelho, cerca de 3.000 almas são salvas. Depois ele prega aos gentios na casa de Cornélio, o Espírito Santo é derramado e os gentios são salvos. Então ele tem as chaves do reino. Mas imagine, Jesus deu isso à mão de um homem. E um homem que era vaidoso. Todo mundo é humilde, quebrantado e bonzinho, até ter dinheiro e poder. Foi só lhe dar as chaves do reino para Pedro. Por isso que Paulo fala a Timóteo: não imponha as mãos em ninguém precipitadamente. Não aponte ao presbitério neófatos ou pessoas ainda não amadurecidas. Por quê, Paulo? Para elas não incorrerem no mesmo equívoco de Satanás, que foi o orgulho. Porque elas vão receber as chaves, elas vão receber autoridade e liderança. E será uma tragédia se elas não tiverem o Espírito de Cristo quebrantado para servir e achar que elas agora têm autoridade ou liberdade para manipular, controlar pessoas. Primeiro chamado ao evangelismo, e a primeira disciplina, uma disciplina contra o individualismo e contra a ambição financeira. Em segundo lugar, um chamado ao ministério da palavra e uma correção contra o autoritarismo, contra a manipulação. Em terceiro lugar, um chamado ao ministério pastoral. Que ascensão, assim foi com Charles Spurgeon, com Kemp Morgan, com Martin Lloyd-Jones, com Andrew Murray, com Watchman Nee e com tantos outros. Eles começaram pregando o evangelho como evangelistas. O irmão Dino foi assim também. Quem conheceu o início do ministério do irmão Dino sabe o quanto ele pregava, dava folheto. Ele ainda pregava, mas era muito mais um mestre e um profeta no final do que quando era um evangelista no começo. E assim foi com esses muitos irmãos. Pedro começa como evangelista, depois ele migra ao ministério da palavra e termina a sua carreira como um apóstolo, porém com espírito de pastor, que é o Evangelho de João, capítulo 21. Jesus dá ordem para eles esperarem, e Pedro fala: eu vou pescar. Ele tinha uma grande influência sobre os seus companheiros. E o que os seus companheiros falaram? Nós vamos também. Era um homem carismático. E isso é uma característica de um líder. As pessoas simplesmente seguem ele. Por isso ele precisa ser tratado por Deus. Porque influencia as pessoas. E eles pescaram, ou melhor, trabalharam a noite toda, não pegaram nada. E há um homem que aparece na beira da praia, tem uma fogueira acesa, um peixe preparado. E eles perguntam: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Pegaram alguma coisa? Não. Trabalhamos também. Não. E vocês sabem a história. Novamente, Jesus manda eles lançarem a rede. Eles lançam a rede. Eles estão juntos dessa vez. É a rede da ressurreição, porque Jesus já havia ressuscitado. E pegaram 153 grandes peixes. E sabe o que aconteceu? As redes não se romperam, os discípulos estavam juntos, não divididos. Que coisa maravilhosa. Segundo a cultura dos gregos, 153 significava o número de nações ou de povos diferentes entre si ou de pessoas. E Jesus está dizendo que o evangelho não seria pregado apenas aos judeus, mas a todas as nações da terra. 153. Eles achavam que no mar haviam 153 espécies de peixe. E peixe representam pessoas. João viu que era Jesus. E fala para Pedro. Pedro se lança ao mar. Ele estava seminu e se cinge, lança ao mar. E agora ele vai encontrar Jesus. Alguns acham que Pedro se lançou ao mar e se cobriu porque ele estava com vergonha. Mas o contexto parece que não mostra isso, porque Jesus havia restaurado Pedro, quando Pedro nega o Senhor por 3 vezes. E Jesus ressuscita e fala para Maria Madalena, e depois fala para as mulheres que ele ressuscitou, para avisar os discípulos, e diz, e também a Pedro. Ele amava Pedro, ele restaurou a Pedro. Agora Pedro vai ao encontro daquele que o restaurou.
com toda a sua força. Ele encontra Jesus por amor. E sabe o que acontece? Ele arrasta o barco para a praia. Isso mostra a grande força que Pedro tinha. E Deus colocou Pedro primeiro, ele ia arrastar as redes do reino de Deus. Ele ia pregar com veemência, ele seria um líder nato. Nós às vezes temos dificuldade de aceitar que Deus colocou pessoas na liderança, e ainda que ele deu um colegiado, Deus colocou alguns para irem primeiro. E esse texto de Mateus 10 diz que Deus colocou primeiramente Pedro. Não foi Mateus nem João, foi Pedro. E se você observar, todas as iniciativas, ou quase todas, entre os discípulos, são de Pedro. E quando começa o ministério, é Pedro que prega. E é Pedro que segue até o capítulo 10 e 11 de Atos. E todos os grandes eventos da obra do Senhor no livro de Atos foram por meios de Pedro. Depois vieram outros ministérios. Então o Senhor se dirige a Pedro: Pedro, você me ama mais do que a estes? E vocês conhecem a história. Que o Senhor fala isso para ele 3 vezes. Senhor, tu sabe que eu te amo, mas você me ama com aquele amor ágape, desinteressado, que teve lá no começo? Está disposto a morrer por mim? Fala, o Senhor sabe que eu tenho simpatia, tenho afeto, carinho, mas esse amor ágape não tem. Pedro foi sincero. E a grande lição é: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, devemos ficar pasmados com a sabedoria do Senhor. Você entregaria o seu rebanho para um traidor apacentar? Aquele que negou você? Estão entendendo? Quando eu comecei a ler a Bíblia, e já falei isso para vocês, eu achei que Pedro seria o traidor e Judas seria o melhor dos apóstolos. Eu nunca vi Judas discutindo com Jesus. Nunca vi ele fazer nada. Ele pregou o evangelho, expulsou demônio, curou pessoas, ungiu com óleo, super comportado, ético, ainda cuidava da bolsa. E Pedro, sempre aquele impetuoso, sempre colocou Jesus em encrenca, em problemas. Infelizmente, nós agimos superficialmente, como também fez Samuel, que olhou a aparência dos filhos de Davi, os filhos de Jessé, e achou que aqueles grandes homens seriam o rei que Deus escolheu. Às vezes nós achamos que aqueles que serão os líderes entre nós, os presbíteros, são aqueles mais refinados, que falam correto, nunca... Mas sentadinho, tranquilo. E nem sempre é assim. Primeira vez que Judas se revelou, Jesus chamou ele de diabo. Às vezes o melhor homem que você pensa, ou a pessoa que você pensa, será um traidor, será o que gerará mais trabalho na igreja, mais problema na obra de Deus. O Senhor entregou o seu cajado para um homem que havia negado. Ele esperou Pedro chegar ao final de tudo, que não havia nenhuma esperança, e ele chorou amargamente. Porque agora que ele sabia o quão miserável ele era, quando ele fosse apacentar uma ovelha, jamais se colocaria acima da ovelha, como aqueles que acham que são melhores do que os outros. Somente alguém que chega ao seu fim poderá ter compaixão daqueles que estão no caminho do fim. Como haverá compaixão a alguém que pecou se você se achar melhor do que ele? Jesus entregou o seu cajado ao homem que chegou ao fim para ajudar aqueles que deveriam ser poupados do fim, de não chegar ao fracasso total. Na verdade, ninguém pode apacentar o rebanho de Deus, a menos que ele entenda que seja o mais indigno e pecador de todos os homens. Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A mim, o pior dos pecadores, disse Paulo, Deus me chamou ao ministério. O pior dos pecadores. Então, queridos, essa é a lição de Jesus com Pedro, que o chamou ao pastoreio, um chamado ao sofrimento, um chamado à compaixão, um chamado a cuidar de pessoas, um chamado a orar e alimentar as pessoas, um chamado para viver no encargo espiritual.
E assim como Jesus falou que ele era a porta das ovelhas, uma das provas que alguém é um pastor ou não, não por título, mas por vocação, é que quando as ovelhas chegam até ele, acham uma porta aberta para o Pai. Agora, se achar um homem cheio de polêmica, cheio de opinião, cheio de achismo e com um ego enorme, isso não é um pastor. Isso é um fariseu, talvez. Um escriba. Qualquer outra coisa. Pastor tem a ver com humildade, com gente, com compaixão, com cuidado. E as ovelhas não podem achar uma porta fechada. Elas têm que achar um homem tão dilacerado pelo amor, pelo evangelho, que elas serão abraçadas pelo Pai e pelo bom pastor que habita nelas. Qual é a tarefa de um pastor? É não atrapalhar o bom pastor que habita nela. É o bom pastor abraçar as ovelhas por meio dela. E por isso ela precisa ser tão íntima com o pastor, o sumo pastor. É muito interessante o treinamento de Jesus com Pedro, que chegou um período na jornada com eles, em Lucas 22, 24 a 34, que houve também uma discussão entre eles, sobre qual seria o maior entre eles. Você imagina isso? Depois de tudo que Jesus já fez com Pedro e com os outros, eles agora estão discutindo quem seria o maior. Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês será como o menor, e aquele que dirija seja como o que serve. E agora ele vai dar o exemplo dele, que ele sendo maior era aquele que servia. Irmãos, e ele vira para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Estão discutindo qual será o maior. E sabe o que aconteceu? Quando discute, quando tem ambição, desperta o diabo. Lembra daquela saga O Senhor dos Anéis e o Hobbit? Quando aquele rei entra no palácio, no pináculo da montanha, e quando ele tem ambição por aquela joia maravilhosa, e ele se autopromove rei, o dragão que estava adormecido é despertado. E ele agora vem possuir aquela montanha e trazer o pavor. Oh, irmãos, quanto de nós não entendemos que a maneira de atrair o diabo a nós é quando nós temos a mesma ambição que ele tinha, de ser o maior acima de Deus. Dar lugar ao diabo é dar lugar ao orgulho. É querer a liderança, não para ser um escravo e um servo, mas sim para ter preeminência, primazia, status, vantagens. Que coisa terrível isso. Ô Pedro, você acha que você é o maior? Você, Tiago? João? Satanás pediu para peneirar vocês. Eu intercedi ao Pai para que a fé de vocês não desfalecesse. Porém, Pedro, já que era o pioneiro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Puxa, nós estamos no final do Evangelho de Lucas. O que Jesus está falando, entre outras palavras? Você está seguindo você, não a mim. Você está controlando pessoas, não é o Espírito Santo. Quando você se converter de você para Deus, a mim, um dos sinais é que você quer que as pessoas vão mais do que você, sejam maiores do que você. Você não vai sufocar o dom das pessoas, você vai avivar o dom das pessoas. Você não vai manter longe as pessoas que têm dons, você vai trair elas para perto de você. Você vai entender que elas são melhores do que você. E por mais que você seja o primeiro, o mais velho, talvez o mais capaz, provavelmente você poderá ficar possesso na sua mente e na sua alma quando você começar a se assenhorar do rebanho. É isso que Pedro, em outras palavras, está ouvindo. Satanás está pedindo para se andar com você, para destruir você.
Hoje é um tempo onde nós temos grandes estrelas. São quase querubins inacessíveis. Obrigado, irmão. Eu realmente precisava de água. Estão sufocando os dons e os ministérios de irmãos mais novos. Jesus não aceitava que Pedro, nem Paulo, nem ninguém fizesse isso. Isso é o diabo que quer fazer. Quando você se converter, confirma os seus irmãos. Nosso tempo está chegando ao fim. Mas quando você pegar o final da carreira de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, 25, vai dizer assim: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. O que Pedro está falando? Se você analisar as cartas de Pedro, é muito interessante que quase tudo que ele fala tem a ver com as experiências do discipulado dele com Jesus. Isso é maravilhoso. São ecos da experiência. Ele se converteu de si para seguir o bom pastor e bispo da alma deles. Ele está confirmando. Então agora, no final da vida dele, ele pode dar conselho aos presbíteros. Porque no final do Evangelho de João, o Senhor fala para Pedro: quando você era mais novo, você se cingia a si mesmo e ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, outro vai tomar você pela mão e vai te guiar para onde você não quer ir. Se você está sempre indo para onde você quer ir, você representa Pedro no estágio inicial, que está seguindo a si mesmo e não a Cristo. Quase sempre o Senhor vai nos levar para onde não queremos ir. E isso significou o tipo de morte que Pedro ia morrer para glorificar Jesus. E segundo a tradição, ele morreu de cabeça para baixo, porque aquele que negou o Senhor 3 vezes se converteu e agora não se sentia digno de morrer como seu mestre. E na segunda carta, ele fala que ele sabia que chegou a hora dele deixar esse tabernáculo, o seu corpo, ou seja, ele sabia que ele ia morrer. Cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, e sabe o que ele está fazendo? Apacentando ovelhas. Então agora, no capítulo 5 da sua primeira carta, do verso 1 ao 4, ele vai dizer aos presbíteros que há entre vocês: eu, presbíteros, com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pedro não é um homem com cheiro de livros. Pedro é um homem com chagas de sofrimento do Cordeiro, com cheiro de ovelha. Ele andava entre rebanhos. Um apóstolo pastor, um apóstolo que produziu o ministério pastoral, subdividiu o rebanho por muitas casas, delegou responsabilidade e não centralizou a obra de Deus. Que coisa linda! Ele viu quando Jesus foi multiplicar os pães, e Jesus mandou assentar as multidões em grupo de 50 e 100. Pedro não quis que 20.000 homens seguisse a sua liderança solitária, não. Ele aprendeu a multiplicar os pães, a palavra de Deus, levantando muitos presbíteros e muitas assembleias, em grupos de 50, de menos ou de mais. Segundo Orígenes, aquele capítulo 21, verso 18 de Atos, quando Paulo vai a Jerusalém, entra na casa de Tiago, o apóstolo. Ele diz que haviam pelo menos 70 presbíteros em Jerusalém, espalhados por aquela cidade, e uma multidão de irmãos, pelas casas e publicamente. Mas não havia aquele sistema hierárquico de autoritarismo espiritual controlando os irmãos. Que coisa linda, né? Da onde Pedro aprendeu isso? Os discípulos aprenderam isso? Com aquele que lavava os pés das pessoas e era despido de vaidade. Eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada.
Eu peço que vocês pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Alimente, proteja, cuide, guarde dos lobos, discipline, corrija. Mas não façam isso por obrigação, porque é um trabalho mais precioso nesse mundo, maior do que qualquer cargo executivo. Mas façam espontaneamente. Façam como Deus quer e não como você quer. Não façam por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados. O rebanho não é seu, você é servo deles. Mas sendo exemplos do rebanho, que a sua vida seja a maior mensagem e ela dê credibilidade à sua pregação. O rebanho vai seguir pessoas, vai seguir vidas. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Haverá uma recompensa extraordinária, inacessível, naquele dia que o Senhor vai julgar e retribuir a cada um segundo as suas obras. Ah, queridos irmãos e irmãs, mas o Senhor é tão bom no seu discipulado com Pedro, que um certo dia perguntaram a ele se o seu mestre não pagava imposto. Ele falou, claro que paga. Ele colocou Jesus num problema. E Jesus perguntou, Pedro, quem deve pagar imposto? O filho do rei ou os súditos? Não, os súditos. Falou, olha, mas para que ninguém se escandalize, vai lá pescar um peixe. Pedro era um pescador nato de redes. Pegava quantidade de peixe. Jesus está disciplinando Pedro. Você vai pegar um peixe, vai aprender a pescar de anzol. Nada é por acaso. Está sempre tirando Pedro daquilo que ele controla para levar ele a depender da soberania de Deus. O peixe que você pescar, Deus enviar um peixe específico. Tem uma moeda na boca dele. Você pega e paga por você e por mim o imposto. E ali temos uma lição. Se você serve o Senhor, Ele vai prover os recursos para você. Você não deve ter medo. Ainda que no começo você seja muito provado. Passe sofrimento, o Senhor está tratando com você. Se Ele usar o seu barco, o seu negócio, a sua casa, a sua empresa. Se você for um mordomo, como aconteceu com aquelas mulheres em Lucas 8, que servia Jesus com seus bens, o Senhor te recompensará. Ele não deve nada a ninguém e a alma generosa prosperará. Ele está procurando mordomos para cooperar com a mordomia da sua casa, para que ele possa enviar muitos Pedros e muitos outros obreiros. Não deve ter medo. E foi assim que Jesus treinou a Pedro de diferentes maneiras, ao ponto de que quando depositava as contribuições, e não eram poucas, depositava aos pés de Pedro e dos apóstolos, não no bolso de Pedro. Ele soube lidar com dinheiro. Quando ele foi curar aquele homem na Porta Formosa, falou, não temos ouro nem prata. Ué, mas aquele dinheiro todo que estão ofertando, não é meu. Ele se mantinha, mas ele era um homem puro e um homem íntegro. Deus trabalhou com Pedro. O Senhor continuou trabalhando com Pedro. Poderíamos falar muitas lições sobre isso, inclusive no livro de Atos, e também nas suas cartas, e também com Paulo. Mas esse treinamento de Jesus nos evangelhos estão cheios de lições para nós. Que o Espírito Santo continue nos falando mais profundamente. Orai ao Senhor da seara, mas muito cuidado, porque Jesus falou para eles orar. E sabe o que aconteceu quando eles oraram? Eles foram a resposta. Você está disposto a ser a resposta de Deus para esse tempo? E se você for a resposta, Ele vai chutar você para fora. Pode ser que Ele tire você da zona de conforto, da confiança em negócio, em provisão, em qualquer coisa. Ainda que alguns Ele permita ter os seus negócios, como aconteceram com grandes homens. Mas que o Espírito Santo fale profundamente contigo, fale conosco, e que possamos
nos alistarmos nessa escola do treinamento de Jesus ao ministério. Vamos orar ao Senhor.